Então, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui a desenvolver as travessas aqui, ó, do nosso alho aqui da boca de sapo, tá? Então, começar a estruturar isso daqui para partir disso aqui, para estar fazendo aí os suportes depois, que a gente vai cortar esses suportes aqui, mas nada tem jeito antes de a gente fazer o reforço aqui no assoalho aqui, e vocês vão seguir aí, vocês vão ver como é que a gente vai proceder aqui. Tá muito enferrujado, tem muita rebarba aqui, então a princípio aqui a gente vai dar uma limpeza aqui, dar uma desbastada nessa solda, tá? Vamos tirar esse metalon e vocês vão acompanhar aí, vocês vão ver como é que a gente vai fazer. E dar uma boa limpeza nesse ferrugem aqui, que é um ferrugem superficial, tá? E deixar essa máquina jóia aí de novo aí, tá? Então, estou mostrando para vocês aí, ó, tá aqui em cima do próprio chassi, para facilitar, tá? Porque aqui a gente já vira lá para cá de novo, mas segurança acima de tudo, tá vendo? Tá preso ali com a corrente, tem a cinta prendendo ele ali também ao chassi. E esses dois cavaletes, que no momento só tem um aqui, a gente colocou aqui só para mostrar para vocês. Eu vou pegar o outro ali e colocar, ou seja, aqui, ó, ele tá solto, não tá forçando, mas é só uma questão de segurança mesmo, né? Pra gente estar trabalhando e não se acidentar, beleza? Então isso aí é o principal, porque, inclusive, né, Larissa, a gente tem frisado isso bastante aí. A gente sempre deixa aí na descrição dos vídeos que todo procedimento que a gente faz aqui, tá? A gente está mostrando que está sendo feito por profissionais, tá? Então não adianta a gente mostrar aqui a gente trabalhar com a ferramenta perfurante, incandescente, cortante e está estimulando as pessoas a fazerem não, tá? Isso a gente está sempre deixando lá na descrição para mostrar que todo procedimento que faz aqui são procedimentos profissionais, tá bom? Porque senão a pessoa vê a gente fazendo, acha que é fácil, vai tentar, não tem o treinamento e acaba machucando, tá bom? Então a gente sempre está prevenindo isso daí. Porque muita gente gosta de ensinar, mas às vezes não mostra os riscos. Então a gente está mostrando aí para falar, se as pessoas quiserem tentar com prudência e consciência. Usar EPI sempre, Usar EPI sempre, tá bom? Consciência. Então é isso aí. E a outra novidade é essa aí, ó. Já fizemos 2 vídeos já com o uniforme, tá meio sujinho, porque aqui não tem, aqui na oficina Nutella, aqui a gente trabalha, né? Então o que acontece? Tá aí, ó, a oficina, o logo da oficina, tá aí, ó, tá vendo? E quem que patrocinou esse uniforme pra gente? O Leonardo lá da Chocar, tá bom? Então foi ele que passou a moto. Então foi ele que deu esse presente pra gente aí, cara. E é um parceiro aí de longa data aí. Um parceiro de longa data, quem segue o canal da gente sabe que a gente já divulgou os produtos dele aqui, que ele é o fornecedor de peças pra gente, borracha, acabamentos, frisos, lanternas, tá? E ele tem uma linha extensa aí de peças, acessórios aí para antigos. Então a gente descobriu, né, com muita pesquisa, descobriu o Leonardo, e desde então a gente tem divulgado aí. Por quê? Muita gente não gosta às vezes de divulgar a fonte deles, mas a gente está aqui mostrando por quê. Incentivo, porque os produtos deles são muito bons e ele está sempre inovando. É uma pessoa assim que está buscando sempre a perfeição nas peças de reposição, né? Principalmente de Fusca. A gente tem o Fusca E68, né, Larissa? É. O vídeo mais visualizado nosso aí foi tudo montado com as peças dele. Então tem uma sequência lá, tem uma playlist desse vídeo lá, desse Fusca, para vocês verem lá mais ou menos o que ele fornece. E ele fornece muito mais peças aí para antigos. E é sempre bom estar estimulando para a pessoa não sair do mercado e sempre estar sempre mais estimulado, tá? A continuar nessa linha, porque para quem gosta de antigos, né? Não só a gente que trabalha com isso, mas tem gente que tem um carro antigo e precisa de uma borrachinha, um retrovisor ou coisa do tipo, né? Tem essas pessoas para fornecer para a gente. Então já tem uns 2 anos, né, Larissa, que a gente já divulgou. Até mais um pouquinho. Acho que até mais um pouco que a gente tem divulgado aí. Hoje a gente está vendo ele aí, né? Ele tá, como é que fala? Ele tá prestando serviço para canais maiores aí, tá? Então é assim que é legal. A gente está divulgando, que outras pessoas veem também e acaba estimulando a pessoa a crescer também e
continuar aí produzindo aí e trazendo essas peças bacanas que sempre traz aí. E fica bom pra todo mundo. Fica bom para todo mundo, não é? Então tá bom, se vocês precisarem aí, lá você vai deixar Na descrição, os os contatos. aí, gente, os contatos, tá? Não é merchan, é vontade de estar ajudando para quem precisa aí de uma peça. Que senão eu venderia e não falava que era aí. Tá bom, gente? Então é isso aí. Então, como eu disse, hoje ele está sendo visto, ele está prestando trabalhos aí para outros canais maiores. E é assim que tem que ser, tá bom? Então, a pessoa sendo vista, ela se sente incentivada aí, tá bom? Então, vamos parar de conversa? Gostei muito, Leonardo. Obrigadão aí pelo uniforme. E não deu só uma muda não, tá? Tem mais. Né, Larissa? Mandou 4 camisas para cada um aí. Tá bom? Então, vamos seguir em frente aqui, que aqui tem muito trabalho aqui. Tudo dito. Bora pro serviço aí.
Então, gente, vocês viram aí a gente retirando esse metalon ali, ó. Esse metalon já estava fixo, como vocês viram, né? Ele estava parafusado, com certeza ia ser retirado os parafusos e ia ser ponteado, tá? Não estou colocando defeito aqui em quem fez, não, tá bom? Mas o que acontece? Por que eu optei tirar esse metalon daqui? Eu vou explicar para vocês. Tá aí, ó, o metalon fechado, tá? Então vocês veem que os pontos de fixação estão aqui. Não foi muito difícil tirar. A dificuldade é um pouco porque ele tinha sido soldado aqui. Mas bastou a gente cortar ele aqui e balançar assim que ele quebrou os pontos, tá vendo? Ou seja, por mais que ele seja fechado, dá pra ver a elasticidade? Uhum. Ó, a elasticidade que ele tem. Por mais que ele seja fechado, ele não cria resistência alguma, tá? No assoalho. Então o que a gente optou aqui por fazer? A gente vai fazer aqui o travamento, né? Fazer as travessas aqui, ó. Então a gente optou para usar essa viga aqui, ó. É uma viga 50 por 25. É uma viga simples, ela não é enrijecida, tá? Na chapa 14, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Ela é oca, né? Então vocês vão ver aí o que a gente vai fazer. A gente vai soldar uma aba aqui, tá? Com a barra chata para criar uma aba aqui para ser soldada. Por quê? Vão ser duas abas aqui, tá? Então, tô tremendo um pouco com a da lixadeira. Então serão duas abas. Ou seja, essa peça, na hora que se for fixada lá, ó, ela vai estar bem paralela no assoalho e essa aqui também. Então o que vai acontecer? Além de uma rigidez, tá? Na vertical, ele vai ter uma estabilidade na horizontal, tá? Por ser ponteado, como todo tipo de viga, travessa é feito aí nas carrocerias, mesmo que monobloco. Então é criada aqui essas abas justamente para criar resistência na peça, tá? Então a gente fez a opção de usar essa viga aqui. Ah, poderia ter usado a viga enrijecida? Poderia, mas aí ia cair na mesma situação do metalon. Eu tenho um exemplo aqui de viga enrijecida. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Tá vendo, gente? Isso aqui é uma viga enrijecida. Ou seja, ela faz o contorno aqui em U e ainda vira para dentro. E aí a gente poderia estar soldando aqui, ó. Por dois motivos eu não vou fazer isso. Primeiro, porque a aba é muito pequena. E segundo, é que ela vai acabar apoiando da mesma maneira do metalon. Então ela não vai criar essa resistência que eu preciso. E a aba por fora vai criar isso. Então vocês vão acompanhar aí vocês vão ver. Dá mais trabalho fazer isso, tá? Do jeito que a gente está fazendo ali. Mas eu fiz a opção de estar pegando a viga pronta, com a espessura de chapa que eu precisava, que eu preciso, né, para estar fazendo isso daqui. E a gente vai fazer os recortes aí da travessa e vai fazer a soldagem aqui e vai ficar uma travessa perfeita, tá? Vocês viram aqui a limpeza, como tem que ser feito. Então tá vendo aí, ó, como é que rebaixamos aí. Tem que ser rebaixado mesmo. Às vezes pode pensar que a gente esmerilhou muito e enfraqueceu a solda, mas não. Essa é a hora de estar conferindo se a solda foi bem feita, e no caso aqui foi, tá? Então a gente vai começar a fazer isso. A gente vai começar a fabricar a partir dessa ponta aqui. Agora o que a gente vai fazer? Limpar tudo isso, tirar essa ferrugem aí, descontaminar e começar a fabricação a partir daqui. E vocês vão acompanhar aí. Ou seja, vai ser uma aqui, vai subir outra aqui, vai interligar com essa aqui, e eu ainda vou fazer mais uma aqui, ó. Por quê? Vai estar na direção do banco. Então, para criar uma resistência aí na hora que for colocar o banco, para não ficar um assoalho bambo, que a gente não sabe aí o peso da pessoa que vai estar dirigindo, e com o tempo aí pode vir a trazer rachaduras ou então vibração.
E nesse canto aqui também vai ter outra. Então a gente vai modelar aqui, ó, vai ser uma direta, 2, 3, 4, 5, tá? Então vocês vão acompanhar aí o processo, como que a gente vai estar virando, e eu vou mostrar a barra chata aí também, que a gente vai estar usando aí para fazer a viradinha aí, beleza? Então agora eu vou colocar aí para limpar, para a gente começar aí a trabalhar nisso. Outra coisa que eu queria dizer, eu sempre friso isso, tá? Igual vocês verem aí, ó, eu aqui desbastando. Aí muita gente pode falar, isso é trabalho de ajudante, né? É igual aquele pequeno lixamento, igual todo mundo pensa que é trabalho de ajudante. Eu considero que um auxiliar na oficina, ele tem que ter noção do que ele está fazendo, tá? É igual a Larissa aqui, ela quiser desbastar a solda aqui, ela sabe o que ela está fazendo. Então muita gente às vezes pensa assim, nossa, mas uma hora de um profissional aqui fazendo isso daqui é melhor colocar uma hora de um ajudante que é mais barato. Só que não. A hora que o ajudante chega aqui, ele faz e não tem noção do que ele está fazendo. Então a gente tem que chegar aqui, estou falando assim, um ajudante sem treinamento, né? Então quando você tem um ajudante, que eu não falo ajudante, né? Então assim, vamos falar no popular que todo mundo fala, ajudante, né? Se eu coloco um ajudante que não sabe o que está fazendo aqui, eu vou ter que voltar aqui, fazer a solda que tem que fazer de novo, que às vezes ele vai desbastar demais, não vai ter noção do que está fazendo, tá? Então é o que eu sempre falo. O ajudante, a gente sempre fala que é um iniciante. Então o iniciante ele tem que estar sempre perto da gente, aprendendo, a gente explicando e mostrando para ele. A gente nunca passa. Igual vinha aquela história de, põe um ajudante na oficina para ir aprendendo, tá? E ele não pode aprender no carro dos outros. Isso aqui é um serviço de responsabilidade, é um serviço que tem que ser feito. Então, o que está atrapalhando hoje, você ter um ajudante, hoje é isso. É o tempo disponível que você vai ter que estar treinando essa pessoa até deixar ela ao ponto de fazer alguma tarefa no carro, né? Ou caso aqui, nós três aqui trabalhamos, nós três sabemos do que tem que ser feito, tá? Então, quer dizer, não temos mão de obra de ajudante. Então, às vezes é complicado, porque às vezes a pessoa pede lá para colocar uma pessoa para ir aprendendo, era muito comum antigamente, né? Mas hoje, infelizmente, é difícil, às vezes, de dar oportunidade, é por isso, porque ele tem que ficar o tempo todo aprendendo, vendo o que tem que ser feito, tá? Até ele poder pegar, treinar um pouco em algum trabalho externo, treinar bastante, até o ponto da gente deixar uma pessoa trabalhar igual nós três aqui trabalhamos, tá? Então aqui não tem diferença não, aqui são três profissionais que trabalham aqui. Então não existe diferença de um para o outro não, tá? Então eu só queria esclarecer isso daí, porque às vezes as pessoas vê eu cortando, vê eu desbastando, né? Vê eu fazendo serviço que supostamente seria serviço de ajudante, mas não é não. Igual, por exemplo, você solda um chassi desse aqui, por exemplo, e coloca um ajudante para desbastar isso aqui, ele não vai saber o quanto ele tem que fazer, e ele pode enfraquecer uma solda dessa aqui e criar aí uma rachadura no chassi desse enquanto ele estiver rodando, tá? Então o profissional ele tem que ter noção, quando ele chega a colocar a mão num carro, ele tem que ter noção do que ele está fazendo, tá bom? Então é isso aí. Então vamos seguindo aqui, vamos começar a construir essas vigas aí e essas travessas e partir aí para limpeza lá. Vamos lá então. Então, gente, cortamos aí a primeira travessa, tá? Então vou mostrar para vocês aqui qual que vai ser o raciocínio aqui, ó. Tá vendo? Então, como eu falei aqui do metalon aqui que não daria certo, o interessante seria fazer a viga aberta mesmo, tá? Então, esse é o próximo passo, tá vendo? A barra chata que vai ser soldada desse jeito aqui. Tem essa outra travessa aqui, então a gente vai vir soldar essa barra, tá? Como eu disse, é trabalhoso, mas vale muito a pena fazer aqui, tá? Vai criar uma resistência muito interessante aí, tá vendo? E vai ficar um trabalho limpo aí, bem bonito, tá? E aí a partir disso aqui, fazer os furos e soldar o assoalho de dentro para fora, tá? Então,
no caso seria isso aqui, ó. Ela tá um pouco maior que essa daqui é de baixo, então por isso que ela tá dando essa mola, tá? Então vai ser isso desse lado e desse lado, tá? E aí trazer o assoalho, tá vendo? E soldar. E com isso a gente vai criar outras travessas. Cortei elas maiores um pouco porque tem o ângulo a se fazer, tá? Então vai ser uma nessa direção e essa daqui, ó, nessa direção, tá vendo? Então dá pra ver perfeitamente. A gente vai fazer ele um pouco recolhido aqui, ó, para dar a largura da barra chata, tá vendo? E ele vai ser soldado aqui, ó, de dentro para fora. A questão do ângulo que eu disse é isso daqui, ó, tá vendo? Então a gente vai seguir esse ângulo aqui, ó, cortar aqui como tem que ser, tá? Olha aí pra vocês verem. Cortar aqui no ângulo necessário. Aqui a gente vai fazer um corte aqui e fazer um ângulo aqui para ele ficar reto aqui, ó. Ou seja, ele vai curvar e vai ficar assim, ó. Cadê aquele outro pedaço menor? Aqui. E sendo assim, esse aqui não está cortado ainda não. A gente vai fazer a divisão aqui e vai ser colocado mais uma travessa aqui, como eu disse. A gente vai dividir aqui para ficar na direção aqui do banco, tá? E outra lá em cima fechando. Então basicamente vai ficar isso daí, ó. Uma travessa aqui e outra travessa lá em cima. Mas muito bem trabalhado, muito bem cortado e muito bem contornado aqui. Podia muito bem fazer isso aqui, soldar direto, ficar aquele negócio tudo, né? Tudo reto, mas não ia ficar um trabalho limpo e interessante. Então com essas travessas desse jeito que eu estou falando, né, vai ficar um assoalho estável, né? Porque o que acontece? Vai ser bem rígido, entendeu? Porque aqui vai receber os coxins para estar trabalhando com borracha, entendeu? Então a elasticidade que ele vai precisar na hora da torção vai ser feita nos coxins, que isso aí é um próximo passo que a gente vai fazer um vídeo e mostrar para vocês também, tá? Então é isso aí, ó, criar a situação e cortar tudo dentro do que tem que cortar aí, ó, e vir montando aí e fazendo esse trabalho aí, tá bom? Então é por isso que eu falo, quando se coloca a barrinha, coloca a fixação aqui nas extremidades, entendeu? Quando se faz isso, tá vendo? Cria uma resistência muito superior do que se fizesse uma como aquela enrijecida que eu falei. Se você coloca ela assim, pode soldar até na beirada aqui, ó, mas mesmo assim ela vai criar uma torção. Agora quando ele está apoiado assim, ó, a chance de se torcer é quase que nula, tá vendo? Então com a base aqui, ele bem fixado, bem planinho, vai ficar top. Porque igual eu disse, na torção do chassi, isso aqui tem que ter resistência para suportar a torção do chassi, dependendo da depressão, né, de um top aí que ele subir. Então essas coisas não são feitas assim, ó, de qualquer jeito não. Tem que ser bem pensado e bem desenvolvido aí para estar trazendo sucesso. Porque senão ele pega um desnível, como eu sempre falo, e já cria dificuldade para abrir uma porta. Pode mudar aí às vezes até não conseguir abrir um capô de um carro por causa disso. Porque o carro tem que ser todo estável em cima do chassi, que é uma base rígida, tá bom? Então é por isso que a gente faz desse jeito. E essa aqui, ó, a gente vai soldar essa abinha aqui, essa barrinha, ela vai passar do assoalho aqui, ó. Ou seja, a hora que a gente fizer a próxima sequência do assoalho aqui, que vai chegar aqui, ó, então o próximo assoalho a gente vai estar unindo o assoalho aqui, ó, na chapa, e essa barrinha já vai pegar em cima da próxima seção do assoalho que vai ser feita. Então vai ficar um negócio bem bacana
e cumprindo a função que tem que cumprir. Então vocês vão seguindo aí, a gente vai cortando. Eu já fiz as considerações, as explicações. Então a gente vai seguindo, vai cortando, que aqui, tá vendo? É muito... Cadê o pequeno? Esse aqui, ó. Tá vendo? Quando se chega numa situação dessa aqui, por exemplo, não adianta só colocar uma barra chata aqui, chegar aqui e ficar suspenso. Tem que vir, tá vendo? Se fosse colocar uma barra aqui assim, por exemplo, tem que vir fazer os cortes, contornar. Então a barra tem que chegar aqui, descer aqui e apoiar. Então ele tem que ficar totalmente apoiado. Então é um trabalho assim, a gente está mostrando para vocês rápido, mas é um trabalho bem demorado, é um trabalho assim de artesanato mesmo. Então a gente tem que vir criando aqui, ó, descer, subir e criando os encaixes aí para Z. Porque ela também não pode ficar aérea não. Tá vendo, igual nessa situação aqui, ó, tá vendo? Ela ficando aqui assim, ó, a barrinha tem que chegar, contornar aqui e subir de novo para que o assoalho fique firme, não crie vibração e nem pontos aqui para estar trincando, tá? E criando problemas aí. Então as vigas, elas são, a função dela é essa, estabilizar, né? Porque apesar de ter frisado esse assoalho, vocês podem ver que ele não tem resistência somente com os frisos. Então tem que ter as vigas e tem que ter as travessas, né? Tem que ter, ele tem que cumprir a função dele. Em conjunto com a travessa, em conjunto com essa moldura que foi feita, esse frisamento, vai ficar um assoalho perfeito aí e bem rígido. Tá bom? Então nós vamos seguindo aí, vou mostrando para vocês agora o trabalho e vamos mostrando resultados aí. Explicação dada, bora pro trabalho aí.
Então, gente, concluído aí, tá? Então, vocês acompanharam aí como que foi feito. Esse desbaste aqui, o primeiro desbaste, é só para dar um pré-acabamento agora, a princípio, tá? Essa pontinha que vocês estão vendo aqui, ó, eu deixei essa ponta pra gente fazer o quê? Pra criar uma simetria com o outro. Só que isso aqui não vai ficar assim não, tá, gente? Isso aqui a gente vai cortar em ângulo, dobrá-lo aqui e acompanhar a simetria aqui do assoalho. Então, é um corte que vai ser feito aqui, isso aqui vai ser dobrado aqui e vai ser tampado. Não vai ficar esse acesso por aqui não, tá? E muita gente pode ter pensado aí, podia ter pintado por dentro e tudo, mas depois eu vou mostrar para vocês a técnica aí de estar pintando. Vou deixar em suspense aí para vocês verem a técnica de estar pintando e tratando isso aqui por dentro depois de pronto, tá? Porque às vezes a gente fica pintando muito e dificulta na solda. Então é melhor a gente estar fazendo a solda com a chapa limpa e depois fazendo essa pintura aí interna depois. Então aguardem aí que a gente vai estar mostrando o sistema que a gente está desenvolvendo aí, tá bom? Então o que aconteceu? Fizemos aqui uma estrutura bem sólida, tá vendo? Foi soldado aqui, soldado lá através de baixo, tá? Isso aqui não foi soldado ainda porque a gente vai fazer a sequência aí do assoalho, tá? Então tem mais assoalho para cá. Essa peça poderia ter copiado, feito uma peça gêmea? Não. Essa parte de cá, quem percebeu, essa parte aqui é um pouquinho mais aberta. Essa parte aqui é a parte do câmbio, que é um pouco maior que a de cá. Então, santa moto. Tá difícil. Então, não teria como eu fazer uma peça gêmea para colocar pro lado de cá, tá? Então é isso aí. A intenção, como eu falei, estruturar no meio para quê? Ó, para ter um assoalho sólido. Uma estrutura para banco, uma estrutura para o peso que vai ser colocado aqui em cima, e é assim que tem que ser, tá vendo? Então criamos essa parte aqui, e como vocês viram aí, o trabalho da gente, às vezes a gente fica mostrando assim, fazendo em pouco tempo, só que isso aqui demanda muita dedicação e muito tempo. Tanto é, outra moto, tanto é que a gente não mostrou muito soldando porque demanda muito tempo de assentamento, tá? Porque tem que ficar tudo simétrico, como vocês estão vendo aqui, todo contorno tem que ser feito, tá vendo? Para não criar fresta aqui, ó. Pra muita gente seria fácil chegar aqui, colocar uma viga dessa, dar uns pontos aqui e pronto. Mas o que acontece? A simetria, funcionabilidade, tá? E outra coisa, tem que trabalhar com a estética também, entendeu? Igual a gente vê muitos carros, como eu sempre falo, um carro aí pintadinho, bonito, mas quando você coloca no elevador, desanima de olhar por baixo, tá? Então, a gente tem que partir de um projeto, sabe, concentrado em todos os detalhes e concentrado em toda etapa para que vire um conjunto da obra aí. Não adianta ficar só bonito por cima e não por baixo. Tem que ficar bonito, perfeito e funcional. Então, gente, é assim que é a concepção de um projeto. Começa assim, tá? Então a gente precisava de fazer uma boa estrutura para a partir daqui fazer os coxins, tá? Né, o suporte dos coxins aqui de borracha, porque eu criei aqui uma peça sólida, tá? A hora que a gente fizer a outra parte, então vai ser uma estrutura muito sólida, que vai ser montada em cima de coxins que a gente vai estar desenvolvendo suportes. Esse aqui a gente vai cortar fora, que não dá certo. Então a gente vai estar desenvolvendo, então vai criar uma estrutura sólida em cima de borrachas, para que na hora que o carro movimentar, o chassi movimentar, essa parte fica estável, para não comprometer a estrutura do carro. Como eu disse, você vai subir numa rampa, depois a porta agarra, não abre, não fecha. Então é assim, tem que se criar uma estrutura legal no carro para ele ser funcional aí. Essa peça aqui a gente fez ela diferente, tá? A gente colocou a aba para o lado de cá e aqui não colocamos. Poderia ter arredado ela um pouco mais para cá e feito a aba também, mas a gente ia criar um alojamento aqui que poderia acumular muita sujeira. Então isso aqui, depois de tudo desbastar, tudo certinho, isso aqui vai ser uma calafetação bem simétrica. Não são essas calafetações aí que a gente costuma ver nos carros novos aí, que tem tudo pincelado. Não é isso, vai ser uma calafetação bem simétrica, vai ter um trabalho muito legal. E toda a fresta a gente vai estar
calafetando aí para evitar de entrar sujeira. Então vou mostrar para vocês, não tá solto aqui, a gente fez a furação aqui e soldamos ela por aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, essa coluna aqui, ó, essa coluna de cá, ela só está ponteada aqui na soleira e não tinha estrutura alguma. Então agora ela está estruturada. Então quando a gente for alinhar essas portas aqui, a gente pode simplesmente cortar se for necessário. Tá vendo? São pontinhos. Retirar essa coluna e fazer o alinhamento das portas como tem que ser. Por isso que eu prefiro estruturar o carro primeiro. Tá vendo? Aqui tá os pontos, aqui vai dar para ter uma ideia do que virou a estrutura desse carro. Tá um pouco escuro aqui, né? Tá, mas dá pra entender. Mas dá pra ver. Não, aqui dá. Então é isso, gente. Tem que começar correto desde o início. E como a gente mostra, enquanto eu tô falando, às vezes a gente faz um vídeo longo, a gente faz um único vídeo por semana, então a gente tenta colocar o máximo de informação em um único vídeo. Não adianta a gente ficar aqui fazendo vídeo todo dia e virando aquela coisa cansativa também. Às vezes são os vídeos menores, com mais quantidade, né, durante a semana, mas a gente quer estar mostrando o trabalho para que a pessoa entenda o que a gente está fazendo, mostrando aí a sequência, tá? E o resultado, né? Então, é por isso que às vezes a gente deixa um vídeo longo, né? Mas para as pessoas terem noção aí do que é nosso trabalho e o que a gente tem feito sempre aí e tem dedicado tanto. E parece que o trabalho da gente é muito fácil, muito rápido, mas não. Foi muito tempo aqui de dedicação aqui para estar acertando, fazendo tudo isso como eu estou dizendo, assentando tudo direitinho, para que fique uma coisa sólida e uma coisa perfeita. Tá bom? Tá dando para ver lá as aberturas lá das pontas lá, ó. Aquilo vai ser fechado, só que eu não quis fechar agora, tá? Porque é o que eu falei, a hora que a gente partir para fora, tá? Igual que tá aberto aqui, a hora que a gente partir para fora, a gente vai definir esses cantinhos, vai definir tudo aí. Então é isso aí, gente. O negócio é o seguinte, hoje todo mundo está viciado, tá? Em rapidez, em tudo assim muito instantâneo. Mas é assim que acontece tudo na vida. Às vezes você vê um carro hoje, um carro novo hoje ser construído em poucas horas, mas as pessoas têm que entender o seguinte: não se fabrica um pneu numa fábrica, não se fabrica um vidro numa fábrica, não se funde um minério para fazer uma chapa de aço na fábrica. Então, se contabilizar todo o trabalho que é feito fora da fábrica até chegar aqueles componentes prontos na fábrica, tá? Se contabilizar todo o tempo disso, da confecção de um pneu, a confecção de um vidro, da areia chegar a virar um vidro, de um minério chegar a um aço, entendeu? Da borracha virar um pneu. Então, se somar tudo isso esse tempo todo, vocês vão ver que a coisa não é assim. Por isso que numa fábrica, o que acontece? Lá ninguém funde um motor, né? Lá ninguém fabrica o cobre para fazer os chicotes elétricos e por aí vai. Então tudo depende de mão de obra de fora e cada um tem o seu tempo. Então, se contabilizar o que é fabricar um carro, o tempo que se leva para fabricar um carro, com toda a matéria-prima, a partir da matéria-prima, entendeu? Vocês vão ver que fazer um carro novo aí demoraria 1 ano para fazer um carro novo aí, tá? Então, às vezes muita gente chega num supermercado, por exemplo, lá compra um pacote de arroz. Aquele pacote de arroz, o que tem que acontecer? Tem que ter a semente estudada, as melhores sementes selecionadas. Aquela semente tem que ser plantada, tem que ser preparado o solo, entendeu? Estou falando assim aos poucos só para vocês entenderem. Ela tem que ser plantada, tem que ser germinada, tem que ser cuidada, tem que ser colhida, tem que ser processada, entendeu? E depois de processada, empacotada, levado para os distribuidores aí para você ter um pacote com 5 segundos, o pacote de arroz você pega na prateleira e consome ele. Então muita gente não tem a noção do que é esse ciclo para se fazer alguma coisa. Por isso que mesmo que quando eu estou fazendo alguma coisa sozinho, eu sempre falo, a gente fez. Porque a gente sempre depende de outras pessoas e sempre depende dos insumos e
da mão de obra de alguém aí e da confecção de algum material aí que as pessoas fornecem pra gente, tá bom? Então é isso aí, a gente tá fazendo a nossa parte, mas atrás do nosso trabalho aqui, ó, tem muita mão de obra aí envolvida, muito minério que foi tirado, muito minério que foi processado, muito minério que foi fundido, muito minério que foi laminado, até virar essa viga aqui e chegar pra gente soldar. Quer que falar mais? Além da fabricação de uma máquina de solda, o tempo da gente, pra gente especializar naquilo, e por aí vai. Não vou falar mais não, que vai virar 2 horas, 5 horas aqui, e a gente não vai chegar em lugar nenhum, tá? Porque muita gente só pensa no rápido, no instantâneo e no pronto para uso, tá bom? Então a gente está aí, não é só para mostrar funilaria, não é só para nada, é tentar conscientizar e mostrar para as pessoas aí o que é o processo de você estar fazendo um trabalho com bastante dedicação, segurança e o máximo de perfeição, tá bom, gente? Então, um grande abraço a todos. E eu agradeço sempre as pessoas que dão oportunidade para a gente estar mostrando o nosso potencial e mostrando o que a gente pode estar fazendo e melhorando a cada dia, tá? Eu prefiro fazer um trabalho desse com muita dedicação do que ficar aí tentando ser o mais rápido e competindo sempre, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.